Vamos já para Brasília, o Márcio Rocha está com a gente, porque Isso. vocês se lembram muito bem, depois do marco temporal, que foi derrubado lá pelo Supremo Tribunal Federal, em uma decisão completamente contrária ao Congresso, o Congresso resolveu se mexer, né? O Congresso falou, opa, nós precisamos contra-atacar o STF. Precisamos contra-atacar o Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode fazer? A gente pode limitar algumas ações dos ministros. Você ouve falar com frequência aí, amigo, amiga, das decisões monocráticas. É aquela decisão em que um único ministro pega tal processo e pá, mete a assinatura lá. Mete a canetada. E através da canetada de um cara do STF, você sabe muito bem, né? Não dá para fazer absolutamente nada. Você tem que seguir. Então os políticos agora querem limitar essas ações monocráticas. É isso que está rolando. É isso que está sendo discutido aí em Brasília, né, Márcio? Muito boa tarde a você, meu amigo. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui na expectativa, porque o Senado deve votar o texto dessa proposta de emenda à Constituição que trata da limitação dos poderes dos ministros do Supremo ainda nesta terça-feira. Isso é uma previsão, porque o prazo regimental que o regimento interno do Senado, do Congresso, determina para as discussões, de 5 sessões, inclusive, termina hoje, e aí a expectativa é que a PEC já vá para o plenário, sendo votada aí em 2 turnos, e lembrando que, por ser uma proposta de emenda à Constituição, precisa também ser analisada pela Câmara dos Deputados. Por enquanto, está aqui no Senado, são necessários os votos de 49 senadores para que esse texto seja aprovado. Lembrando que o texto que está sendo analisado, que vai virar uma proposta de emenda à Constituição, né, vai virar uma emenda à Constituição, prevê que os ministros do Supremo não podem, por meio da decisão individual, cassar lei ou ato normativo com efeito geral, além de atos dos presidentes da República, do Senado, do Congresso e da Câmara dos Deputados. A lei também só autoriza que esse tipo de decisão seja tomada apenas em situações de grave urgência ou risco de dano irreparável. E aí, nesse mesmo texto, tinha também um ponto que tratava daquele chamado pedido de vista, ou seja, mais tempo, né, quando o ministro pede mais tempo para analisar o processo. Anteriormente, esse tempo era infinito, né? O ministro podia ficar anos com o processo engavetado, analisando. Depois, por causa desse texto, vamos dizer assim, que foi apresentado agora, existe a expectativa de que esse tempo seja reduzido para pelo menos 30 dias. Mas também a expectativa de que esse trecho seja retirado, porque isso pode ser resolvido internamente no Supremo Tribunal Federal. Isso ainda está sendo discutido, mas a tendência é que essa parte do pedido de vista seja retirada dessa PEC. Lembrando que em outubro, né, no mês passado, o texto dessa matéria foi aprovada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em uma votação relâmpago, durou cerca de 40 segundos, em meio a várias decisões e discussões divergentes entre os membros da CCJ, como também outras pautas que estavam sendo discutidas no momento, como era o caso, como já foi citado aí, Jorge, o caso do marco temporal da demarcação dos territórios indígenas. E aí, o presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre, ele colocou para votar e rapidinho essa PEC foi aprovada na CCJ e já foi direto para as 5 sessões de discussão no Senado. E aí, muita gente ainda não tem uma posição formada em relação a isso. Como o texto está na iminência de ser votado, a tendência é que ele seja aprovado porque o governo já liberou a bancada, vamos dizer assim, então cada integrante da base governista vai votar de acordo com a consciência, mesmo pela aprovação, e o que deve acontecer, inclusive, hoje. Porque, como eu disse, como ela é PEC, ela precisa de 2 votações, 2 turnos de votação, e aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está querendo fazer esse tipo de votação, tudo, né, resolver todo esse problema ainda nesta terça-feira. Lembrando também que na semana passada o presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que mexer no Supremo não parece ser um capítulo prioritário das transformações que o Brasil precisa. E, porém, ele afirmou, né, que essa discussão, é natural que essa discussão seja feita aqui no Congresso Nacional. Então, agora a gente fica na expectativa para saber
se essa PEC vai ser mesmo votada hoje. Agora, a sessão do plenário começou a ser feita, né, ser realizada. Os senadores estão falando sobre os assuntos que bem entender. A gente tem algumas comissões do Senado sendo realizadas nesse momento. Quando começar a votação da ordem do dia, as comissões são encerradas e aí começa mesmo essa votação do plenário. E aí deve durar pelo menos até umas 8 horas da noite, que a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Ô Márcio, deixa eu só te perguntar um negócio. O Joel lembrou a questão do marco temporal, e sim, tem um viés importante relacionado ao que o Supremo fez com relação ao marco temporal, mas tem questões de pautas de costumes aí, tem questão do aborto, tem liberação da maconha, tem outras coisas que Rodrigo Pacheco se posicionou ao contrário, né? Queria inclusive tocar com rapidez também esses projetos que envolvem esses temas para não deixar na mão do Supremo essas decisões. A vida dessas pautas, ou dessa específica, das decisões monocráticas, vai ser a mesma, pelo que você percebe lá na Câmara, na mão de Arthur Lira, ou não vai ser no padrão 40 segundos de votação como foi na comissão? Não, eu acho que lá na Câmara essas questões devem ser aprovadas, porque existe, digamos assim, uma certa resistência ao Supremo aqui dentro do Congresso Nacional. Mas lá na Câmara deve demorar um pouquinho mais. Até porque a Arthur Lira já tinha dado sinalizações de que não diria travar essa votação, mas ele iria segurar um pouco para discutir mais essas propostas, enfim, antes de botar em votação no plenário da Casa. Principalmente porque a gente já até falou ontem, né, durante o dia todo, que a tendência aqui no Congresso até o final desse ano é a prioridade das pautas econômicas, reforma tributária, a lei de BET, né, das apostas esportivas, offshore, fundos exclusivos, inclusive esses 3 últimos assuntos estão sendo discutidos nesse momento aqui no Senado. Então, pelo menos na Câmara, na questão da Câmara dos Deputados, a pauta econômica é a prioridade, pelo menos até o final deste ano. E essas questões do Supremo, essas questões de drogas, enfim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu sinalizações de que vai demorar um pouquinho. A discussão vai ser um pouquinho mais alongada, não necessariamente que vai ser rejeitada. A tendência é que ela seja aprovada mesmo, que a maioria dos parlamentares tem dado a entender que é a favor desses projetos que estão tramitando aqui no Congresso. Mas não vai ser rápido como foi aqui no Senado, não. Inclusive, o que a gente ouve aqui dentro do Senado é que essas questões foram mais assim para o Senado mostrar a posição do tipo, quem legisla somos nós, do que propriamente favorável a essas questões, né? Porque eles se sentiram invadidos pela decisão do Supremo, e aí essa decisão, né, essa decisão de botar para votar essas questões é uma questão muito mais de mostrar que quem deve fazer esse tipo de discussão é o Congresso e não o Supremo. Mas aqui no Senado deve aprovar, mas na Câmara também deve, mas deve demorar um pouco mais. Entendido. É uma demonstração de força, né? Quer demonstrar força ali para, quando precisar, usar. Alguma coisa nesse sentido. O Congresso está aqui, a gente já deu o primeiro passo, para dar o segundo, a gente precisa se ajustar mais, mas o segundo passo pode ser dado. Então não deixa de ser um recado direto ao STF. Ô Márcio, muito obrigado, viu? Grande abraço para você e uma boa semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.